O incendiário do sistema. Ô, meu irmão, o irmão tá procurando saber, né? Mandou mensagem aí, querendo saber se eu vi o irmão Juarez e a irmã Sara ou Santa Catarina. Eu confesso que realmente eu não vi não, irmão. Não vi não. Nem no dia que eu tô andando por aqui, eu não tenho visto não. Mas é assim, ó, se eu ver, eu também não vou fazer festa, não vou, tá entendendo? Se ele chegar perto, onde eu estiver, chegar no local que eu estiver, eu vou cumprimentá-los, tá entendendo? Com cuidado para não falar nenhuma palavra que venha fazer com que ele me ofenda, ou talvez vigiando, porque como eu estou sem barba, eu tirei para voltar ao trabalho, ele pode querer me atacar, né? Querer me repreender, dizer que eu estou contaminado, dizer que eu estou sujo, aí eu vou mandar ele se lascar. A verdade é essa. Se ele fizer isso, eu vou mandar ele se lascar, porque ele, como Messias, ele não pode fazer essas coisas. Eu vejo que o irmão Israel, ele explicou o motivo de eu ter tirado a barba, que segundo ele veio pela visão do autismo, porque eu não abandonei o autismo por isso, que eu ainda continuo servindo o autismo, mas por causa do meu serviço, eu tive que tirar. Mas irmão Juarez já pode vir radical, dizendo que eu estou contaminado, como ele falou pro irmão, que o irmão está contaminado, porque o irmão falou, sei lá, um bom dia, não sei o que foi. Confundiu o irmão com a mulher, porque o irmão estava de cabelo comprido, sem barba. Então, para evitar, prefiro que ele passe por lá, como eu vi ele lá em Vitória da Conquista, ele passe por lá, siga o caminho dele. Mas se ele vier com toda humildade também vou tratar ele. Não vou fazer festa, não vou fazer aquela agonia, aquela... Entendendo? Então, vou falar nele. Aconteceu uma situação, num lugar que eu fui, um encontro que eu fui, e tinha pessoas lá que servem algo, agora pessoas que servem algo de todo tipo de segmento. Os que seguem a Juarez, os que seguem a Romilson Ferreira, os que seguem ao irmão Fernando Monteiro, os que seguem ao irmão Edinho, os que seguem ao irmão Rubens, e etc, etc. Tinha irmão de todos os tipos lá. Uns falando de álcool, uns falando de álcool, outros falando de arro, uns falando de arroa, outros falando de arroe. Tinha até uns que estavam falando, tinha um tal do irmão Felipe lá, que ele estava chamando Iauá. Ele estava chamando Iauá, falando de Iauá. Entendendo? Ele estava até falando sobre a calça, que ele fica de bermuda em casa, mas quando ele só sai de calça. Ele não sai de bermuda. E aí o que ocorre? E aí se levantou um irmão lá, que ele segue a Romilson Ferreira. E olha que a maior parte do povo que estava lá seguia a Romilson. É o povo que segue a Iau. E esse irmão, ele estava falando o seguinte, que o Messias atacou Romilson Ferreira. De que sentido? Segundo ele, o Messias confeccionou um vídeo, fez um vídeo em que ele ataca o Romilson Ferreira, dizendo que o Romilson Ferreira segue a um deus satânico maligno chamado Iau. E esse Iau é um demônio chamado Belial. E tem até na Bíblia esse demônio. Tem na Bíblia, Belial. E aí, segundo esse irmão, tá entendendo? O Messias falou que Romilson Ferreira segue a Belial, que Iau não é o nome do autismo, o nome do autismo é Iau. E aí, meu irmão, esse irmão começou a denegrir, a destruir a imagem do Messias, falando várias coisas do Messias, dizendo que o Messias ensina uma doutrina maligna, ensina uma doutrina que não é do autismo, ensina uma doutrina mentirosa, e essa doutrina é de Satanás, porque guarda sábado, porque só come fruta, porque usa barba comprida, porque não fala bom dia, boa tarde, boa noite, porque não perdoa os irmãos,
porque não ora pelos irmãos, porque não fala com o Altíssimo, porque se vê um irmão na cadeira de roda, um ser humano na cadeira de roda pedindo esmola, que deixa lá de lado que está pagando preço, e aí esculachou, esbagaçou com a doutrina do Messias. E aí, meu irmão, eu vi que tinha umas meia dúzia de seguidores do Messias lá que não gostou não, mas ninguém partiu para cima, porque a galera de Romilson era grande. E esse irmão, ele botou uma TV lá nesse lugar, e ele ia passando com o controle remoto tudo que o Messias falava que ia de encontro com a Bíblia. E aí até outro irmão pediu para ele lembrar que o Messias fica desfazendo da Bíblia, porque assim, os seguidores de Romilson, eles creem na Bíblia. Eles acreditam que a Bíblia tem alguns acréscimos. Eles acreditam que a Bíblia tem algumas coisas que foram acrescentadas, que foram tiradas, mas eles não creem que a Bíblia é o livro de Satanás. Tanto que eles estavam esculachando o Messias, dizendo que o Messias que a Bíblia é de Satanás, e quem está com Satanás é ele, porque ele está dizendo que as escrituras é de Satanás. Dizendo que é um livro de magia, que é um livro de feitiço e tal e tal. E segundo esse irmão, eles creem, então eles creem, o povo de Romilson crê na Bíblia, tanto que eles confeccionaram uma Bíblia, que eu vi ele lendo lá, uma Bíblia bem grande, do tamanho de uma que eu tenho lá em casa, chamada Escrituras Sagradas. E ele diz que está à venda no Mercado Livre, está à venda em vários lugares, chama Escritura Sagrada. E nessa Bíblia, desse seguidor de Romilson, para você ver como são as coisas. São coisas que eu estava conversando com meus irmãos, minhas filhas em casa, e se admiraram. Olha só, a Bíblia deles, num lugar de Bíblia Sagrada, tem escrito assim, Escrituras Sagradas. É igual a Timão Jeová, que tem escrito Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Eles é Escritura Sagrada. E lá, nessa Bíblia, tem todos os versículos que tem na Bíblia normal, porém os nomes são trocados. Aí no lugar de Deus tem Yau, no lugar de Jesus tem Yausha, o rei Joaquim é Yauquim, Israel chama Israel, Jerusalém é Yaushalai, tá entendendo? Tem tudo, quer dizer, eles já fizeram uma Bíblia que tiraram os nomes pagãos e botaram esse nome que eles acreditam que é Yau. Aí tem Ishaial, Isaías, tem Yarmial, entendendo? Tem Ial-Zafá, e aí vai. Mas engraçado, ninguém do povo de Juarez teve a capacidade de fazer uma escritura, nem o próprio Juarez, o próprio Messias. Ele não teve a capacidade assim de fazer assim, como ele diz, né? Não, esse versículo aqui é mentira. Esse versículo aqui foi Satã que botou. Mas aí já leu um versículo: largue seu pai, sua mãe, sua mulher, por amor de mim. Aí ele já disse que é verdadeiro, não é isso? Não toque nos ungidos de alvo. Aí daqueles tocando no ungido de alvo. Ele diz que é verdadeiro. Então tem versículos na Bíblia que o Messias lê, que segundo ele é verdadeiro. Às vezes ele só troca o nome. Se tiver Deus ele bota Yau, tá entendendo? E aí vai. Se tiver Isaías ele bota Yarmial. A oração de Daniel de 21 dias ele acredita que ali é verdadeiro. Então, mas ninguém, nem o próprio Messias, nem povos ligados a ele tiveram a ideia de fazer uma escritura só com os versículos que ele acredita ser verdade. Quando faz uma escritura para a galera ler só com a verdade, diminui, porque quando tirar as mentiras que estão na Bíblia portuguesa, ela vai diminuir, porque as verdades são pouquinhas, então vai ficar um livro fininho, mas só com as verdades, que segundo Juarez é a verdade. Tá entendendo? Então, quer dizer, o irmão Israel já recebeu a inspiração do Altíssimo para fazer uma escritura combatendo e denunciando o Satanás. Romilson Ferreira confeccionou uma Bíblia que troca os nomes pagãos pelo nome do Deus do Belial lá, que segundo o Messias é Belial. Mas o povo do Messias, por que não faz uma escritura
só com os versículos que são verdadeiros. Você vê que o povo que segue o Romilson Ferreira, eles têm os louvores mais bonitos. Eles têm os louvores mais bonitos. Acho que tem até vídeo aqui falando sobre isso. E tem um louvor mesmo que meus filhos gostam muito de escutar, que é aquele... Foi isso que eu estava conversando com eles lá, e eles se admiraram, que é um louvor que ele fala assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro. O meu socorro vem de Yahweh, que fez os céus e a terra. Aí depois ele passa para o hebraico: vai, refeira, ver, Yahweh, Ezri, Ezri, Emial, Ose, Shamai, Varesh. Meu socorro vem de Yahweh, Esmi, Yahweh te guardará, Yahweh te cobrirá, Yahweh orreirá, Yahweh aleirá. Quer dizer, ele canta primeiro em português, depois ele passa para o hebraico. Quer dizer, mas ele fez uma música. Tem uma também que meu filho gosta de cantar muito, o Gabriel. Ele canta assim: dono da sua vontade, Abaial, louvores em tempo de guerra, de Yahshua. Quer dizer, os caras têm a capacidade de fazer louvores bonitos, louvando ao tal do Yahshua. Mas o povo que diz que serve Yahweh não tem capacidade para fazer nada. E aí por isso que muitos não gostam de mim, por isso que muitos ficam falando mal de mim. Por causa disso, mas é verdade. Tem um mesmo que tem um irmão louvando, um seguidor de Romilson. Ele começa a cantar e faz: Yahweh é a minha adoração, Yahweh, adoramos seu bondoso nome. Tudo louvor bonito. Meus filhos baixou uma coletânea lá de 2 horas de louvor, só falando de Yahweh e louvores bonitos. Mas por que os que servem Yahweh não fazem os louvores também bonitos, lindos, e joga lá no YouTube para poder a gente baixar e ficar escutando quando estiver viajando? Tá entendendo? E aí, o que eu fico pensando é o seguinte: tem uma passagem lá na Bíblia que diz assim: não somos filhos do mesmo Pai, não servimos ao mesmo Altíssimo, e porque somos desleais uns aos outros, quebrando o conceito dos nossos pais. Quer dizer, não é todo mundo serve de algo, não se junta todo mundo para falar de algo, porque ficam falando mal do outro. E aí o povo de Romilson fala mal do Messias, aí o povo do Messias já vai falar mal de Romilson, e aí fica, quer dizer, se une todo mundo no mesmo lugar e fica denegrindo. Quer dizer, ali tinha pessoas que seguem várias pessoas, que servem algo seguindo várias pessoas no YouTube, seguindo Juarez, seguindo Romilson, seguindo Fernando Monteiro, seguindo Rubens, seguindo o Edinho. Mas na hora que pega a Bíblia, que vai lá ler a mensagem, aí vai esculhambar. O de Edinho esculhamba de Romilson, o de Romilson vai esculhamba de Juarez, o Juarez vai esculhamba de Fernando Monteiro, Fernando Monteiro vai esculhamba de Edinho. Então fica complicado. É por isso que o Altíssimo ainda não fez uma coisa tremenda nessa terra. Eu creio que vai ser lá pro ano de 2027. Tá entendendo? Eu creio que vai ser pro lado de lá. Eu concordo com o irmão. Mas ainda não foi feita uma coisa tremenda ainda, porque tem essa desavença entre o povo que diz que serve ao Altíssimo. Cada um quer ser servo. O que serve a Juarez diz: o verdadeiro nome é Yahweh. Você vê que eu faço vídeos que não tem nada a ver. Vem um povo de Romilson aí, nada, o nome é Yahweh. Aí já vem nada, o nome é Yahweh. Eu creio que é Yahweh. Que é quando eu clamo Yahweh, Yahweh me responde. Aí o de Romilson fala: quando eu clamo Yahweh, Yahweh me responde. Aí vem outro e diz: quando eu clamo a Yahweh, eles me respondem. Aí quando eu busquei Yahweh e as coisas melhorou. Quer dizer, cada um segue a um nome, dizendo que está seguindo o mesmo Pai, mas aí fica contendendo um com os outros por causa de nome, porque tem o Yahweh, porque tem o Yah, porque tem o Yahuá, porque tem Yahweh, quer dizer, tem um Ruá no fim, tem um Ruê no fim, tem não sei o que, tem Yahweh, não tem Yah, é só Yahu, é Yahu, é Yahu, porque tem os de Fernando Monteiro mesmo, eles falam Yahu, não é Yahu, entendeu? Então fica aquele choque, aí não. Mas aí vai ter um encontro, aí se junta todo mundo naquele encontro, e quando chega lá, começa a atacar uns aos outros. Então eu tenho para mim que as coisas ainda não melhoraram na terra,
que o Altíssimo ainda não fez um rebuliço para poder resolver o problema da população por causa desse tipo de contenda, por causa desse tipo de desavença entre o povo que se diz povo de Yahweh, enquanto os religiosos estão se juntando, feiticeiro, espírita, macumbeiro, luciferiano, budista, tudo se unindo, dizendo que está amando o próximo, que está os que servem a Yahweh, Yahweh, Yahushua, Yahusha, estão se degradando. E aí, sabe o que vai acontecer? Fica uma força, como está aquela mensagem, a força está da banda dos opressores. Então da banda dos religiosos vai ter mais força, porque eles estão unidos. E a união faz a força. Mas o povo de Yahweh está dividido. Porque ao invés de respeitar o que segue Juarez, em vez de respeitar o que segue Edinho, ou o que segue Edinho em vez de respeitar o que serve a Romilson, o que serve a Romilson em vez de respeitar o que serve a Fernando Monteiro, o que serve a Fernando Monteiro em vez de respeitar o que serve a Rubens, o que serve a Rubens em vez de respeitar o que serve a Matimide, não. Ficam se encontrando e contendendo. E aí, eu espero que na Bíblia seja verdade. Aquela mensagem que diz, uma casa dividida entre si, ela não subsiste. Então como é que vai subsistir um reino desse? Vai subsistir uma verdade dessa se há contenda uns contra os outros. E aí fica difícil. E aí eu queria que os irmãos me dissessem o que é que os irmãos acham dessa situação. Que essa seja. Forte abraço para todos.